nossa vida e levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, mas a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher. 8h59. Propaganda também é conteúdo. Com uma boa propaganda, você consegue mais que vender. É possível conceituar. Grandes marcas estão sempre anunciando. Anuncie você também. Anuncie em web rádio. É rádio, é internet, é mais comunicação para sua marca, serviço ou produto. O rádio na internet já é uma realidade e você precisa acompanhar as novas tendências de propaganda. Anuncie em web rádio, uma iniciativa do Encontro de Profissionais de Web Rádios Brasileiras e uma realização da Na Mosca Produções Audiovisuais. Está no ar, Momento Anglo-American. A Anglo-American está utilizando uma tecnologia pioneira na mineração para monitorar o seu mineroduto, responsável pelo transporte de minério de ferro de Minas até o Porto, no Rio de Janeiro. O sistema de monitoramento online capta sons da estrutura 24 horas por dia, favorecendo a detecção de possíveis alterações. Isso significa ainda mais segurança e integridade para as pessoas e estruturas do mineroduto. Além do uso do sistema online de monitoramento por fibra ótica, a Anglo-American investe em inspeções nas áreas do mineroduto com a ajuda de drones. Essas iniciativas mostram que inovação é uma das principais estratégias da empresa para evoluir continuamente e reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Anglo-American, mineração e pessoas que fazem a diferença. Agora, pelas ondas amigas da sua rádio. Entra no ar o programa Entre Linhas, com Carlos Heleno. Acesse www.radiowebgramense.com.br. Minas Gerais tem 589 cidades em alerta de chuva forte de até 100 milímetros. Termina o velório do Papa Bento XVI no Vaticano. Zelensky agradece chanceler da Alemanha por pacote de defesa e discute mais cooperação. Rússia anuncia cessar fogo na Ucrânia pela primeira vez desde o começo da guerra. Falta vacina contra a Covid para crianças, diz secretária do Ministério da Saúde. Nova variante da Covid. Primeiro caso da Omicron XBB 1.5 no Brasil é identificado em São Paulo. Calendário do abono salarial PIS/PASEP de 2023 é aprovado. 1302 ou 1320? Casa Civil diz que ministro explicará salário mínimo. Haddad anunciará as primeiras medidas econômicas para a próxima semana. Lula faz primeira reunião ministerial do governo nesta sexta-feira. Morre o Rei Pelé aos 82 anos. São 9h05. Começa agora o RG News. Estamos ao vivo pelo Facebook e também no aplicativo da Rádio Web Gramense. Visite nossa página, curta e compartilhe nossos vídeos. E lembre-se de inscrever em nosso canal do YouTube.
Gomes, bom dia! Bom dia, Carlos Heleno. Hoje é sábado, dia 7 de janeiro, primeiro final de semana do ano. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos nublados com possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima para hoje será de 20 graus e a máxima de 26. O domingo também será chuvoso durante o dia e a noite. A mínima será de 19 e a máxima de 27. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, publicou nesta sexta-feira, dia 6, um alerta vermelho para chuvas fortes de até 100 milímetros por dia e ventos intensos de até 60 quilômetros a 100 por hora em 589 cidades de Minas Gerais. O aviso é válido até às 10 horas deste sábado, dia 7. O Instituto alerta para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Aqui em Santo Antônio do Grama, a noite dessa sexta-feira foi de muita tensão para os moradores. Mesmo com trabalhos preventivos de alargamento do leito do Ribeirão, realizados pela Prefeitura Municipal, ainda assim, o grande volume de chuva assustou os moradores. Alertados via WhatsApp de que muita água estava descendo das cabeceiras nas zonas rurais, ainda assim, os moradores foram pegos de surpresa. A principal praça da cidade, conhecida como Praça da Rodoviária, viu-se debaixo d'água por alguns instantes, levando muitos moradores a retirarem seus veículos. Em 2017, uma forte enchente assustou e causou grandes estragos em toda a região. Terminou na noite de quarta-feira, dia 4, no Vaticano, o velório de Bento XVI. O Papa Emérito foi lembrado por quem conviveu com ele em uma cidadezinha a menos de 20 quilômetros de Roma. Na pequena Castel Gandolfo, onde os papas passavam o verão, as memórias estão por toda parte. Foi para lá que Bento XVI se dirigiu depois de anunciar a renúncia em 2013 num voo de helicóptero, que emocionou o mundo e entrou para a história dos pontificados. O dono de um bar conta que quando era cardeal, Joseph Ratzinger passava pela região todo domingo para tomar um cappuccino. No Vaticano, o Papa Francisco lembrou de outro lado do amigo fraterno. Ele foi um grande mestre da catequese. O seu pensamento agudo e educado não era autorreferencial, mas eclesial, porque sempre quis nos acompanhar no encontro com Jesus, na fé e na esperança de viver, afirmou o Papa Francisco. Francisco foi o primeiro Papa a presidir o funeral do antecessor. No início da noite dessa quinta, dia 4, o corpo de Bento XVI foi colocado no caixão de cipreste, que foi então fechado. Na quinta-feira, dia 5, o caixão de Bento XVI foi posto na sagrada da Basílica de São Pedro, provavelmente no chão, como vimos há quase 18 anos, quando o cardeal Ratzinger presidiu a cerimônia de despedida de João Paulo II. O funeral teve a participação de mais de 4.500 religiosos, incluindo cardeais brasileiros. Muito bem, falar de guerra e assuntos internacionais agora, Márcia Gomes. É isso aí, Carlos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que havia falado pelo telefone com o chanceler alemão Olaf Scholz nesta sexta-feira e o agradeceu por um poderoso pacote de defesa que ajudará a Ucrânia a afastar as tropas russas e defender suas cidades. Zelensky também disse que eles discutiam mais cooperação em defesa, mas ele não deu os detalhes. Em um comunicado conjunto com os Estados Unidos na quinta-feira, a Alemanha afirmou que forneceria veículos de combate de infantaria Marder e um sistema de defesa aéreo Patriot à Ucrânia. Eu agradeci pelo poderoso pacote de defesa, incluindo várias dúzias de veículos Marder e o sistema Patriot. Discutimos mais cooperação para fortalecer o exército ucraniano, escreveu Zelensky no Twitter. Ele e outras autoridades ucranianas de primeiro escalão
pediram várias vezes sistemas de armas mais avançados e mais pesados após a invasão da Rússia, agora em seu 11º mês. A França também anunciou esta semana que enviará veículos de combate blindados AMX-10. Ainda continuando sobre notícias da guerra, pela primeira vez desde o começo da guerra, a Rússia anunciou um cessar-fogo na Ucrânia. Vladimir Putin determinou que, sexta-feira, dia 6, a partir do meio-dia, horário de Moscou, os soldados russos parassem os ataques temporariamente. Vão ser 36 horas de cessar-fogo, segundo o comunicado do Kremlin. O presidente russo explicou que a decisão atende a um pedido do líder da Igreja Ortodoxa. O patriarca Cirilo declarou que todas as partes envolvidas no conflito deveriam estabelecer uma trégua para permitir as comemorações de Natal, que pelo calendário eclesiástico ortodoxo é celebrado no dia 7 de janeiro. Nas ruas, os ucranianos chamaram a decisão de Putin de mentira e hipocrisia e disseram que não acreditam que os ataques vão mesmo parar. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, escreveu em uma rede social que o cessar-fogo unilateral russo não pode e não deve ser levado a sério. Em uma entrevista aos jornais, o presidente americano foi questionado sobre o anúncio. Joe Biden disse que Putin está tentando tomar fôlego e que acha curioso o fato de a Rússia não ter suspendido os bombardeios a hospitais, creches e igrejas no dia 25 de dezembro e no Réveillon. Por meio de um porta-voz, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que aprecia a suspensão dos ataques, mas que essa trégua não substitui um acordo de paz. Nos moldes do direito internacional, as Nações Unidas calculam que durante mais de 10 meses de guerra, a Rússia feriu e matou mais de 17 mil civis ucranianos e 8 milhões de pessoas tiveram que abandonar as suas casas. O presidente Volodymyr Zelensky divulgou um vídeo falando em russo. Ele disse que a Rússia quer usar o cessar-fogo para parar os avanços ucranianos na região do Donbas e acobertar a mobilização de tropas e o envio de mais soldados. Voltando agora para o Brasil, Carlos. A nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirmou nesta sexta-feira, dia 6, que está faltando vacina contra a Covid para crianças de 6 meses a 11 anos. A intenção da pasta é antecipar o contrato com a Pfizer e retomar o da Coronavac com o Instituto Butantan. Ethel acrescentou que pretende restabelecer o contrato com o Instituto Butantan para ajudar a resolver o problema de desabastecimento das vacinas. O Ministério da Saúde passou a recomendar uma dose de reforço da vacina Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Até então, a pasta indicava a terceira aplicação, apenas a partir dos 12 anos. Segundo a nota técnica, a recomendação ocorre devido à redução de respostas imunes às vacinas e à circulação de novas variantes em um cenário que ainda não foram atingidas as coberturas vacinais consideradas adequadas para o público infantil. Ethel acrescentou que as vacinas para o público adulto não estão em falta. Entretanto, ainda não é certo que haverá indicação de mais uma dose de reforço para todas as idades. O que a gente considera mínimo para a efetividade são 3 doses. São as 2 doses iniciais e mais uma de reforço, no mínimo. O segundo reforço ou o terceiro reforço são necessários dependendo da gravidade da doença, disse ela. Ela ainda disse em entrevista que a vacinação contra a Covid para o grupo de risco poderia ocorrer em abril, junto com a vacina da gripe. Entretanto, por causa da nova variante, estão avaliando antecipar essa dose. E essa doença não para, Carlos. A Rede de Saúde Integrada da ASA
informou nesta quinta-feira, dia 5, ter identificado o primeiro caso da subvariante da Ômicron, a XBB 1.5 no Brasil. O caso foi identificado em amostra de uma paciente de Indaiatuba, no interior de São Paulo. A amostra teria sido coletada em novembro do ano passado. Segundo a epidemiologista-chefe da Organização Mundial da Saúde, a OMS, Maria Van Kerkhove, a subvariante XBB 1.5 é a versão mais transmissível da Covid-19 identificada no mundo até agora. Especialistas brasileiros têm demonstrado preocupação com a chegada dessa subvariante, que além de mais transmissível, parece também escapar parcialmente das defesas, embora até o momento não haja indicação de que provoque doença mais grave do que já se conhece até agora das Ômicrons. Eles recomendam que a população continue a usar máscaras de proteção e complete o esquema vacinal contra a Covid-19, que protege principalmente contra as formas mais graves da doença. Um bom dia para você que está acompanhando conosco o RG News, o programa jornalístico semanal que traz as principais notícias da semana aqui pela Rádio Web Gramense, transmitido direto dos estúdios de Santo Antônio do Grama. Márcia Gomes, temos uma notícia boa para alegrar um pouco essa manhã de sábado dos nossos amigos, ouvintes e espectadores de casa. Ah, com certeza, Carlos. Vamos falar em dinheiro agora, gente. Fica atento aí. O Conselho do Fundo de Amparo do Trabalhador, CODEFAT, aprovou o calendário de pagamento do abono salarial do PIS/PASEP de 2023, referente ao ano base de 2021. Os pagamentos começam no dia 15 de fevereiro, fiquem ligados, pessoal. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. A estimativa é que cerca de 23,6 milhões de trabalhadores recebam um abono salarial em 2023, com valor total de 24,4 bilhões. Para o pagamento do PIS é considerado o mês de nascimento do trabalhador. No caso do PASEP, é considerado o dígito final do número de inscrição no programa. É um dinheirinho a mais, né, Márcia Gomes, que vai fazer diferença para esse início do ano do trabalhador, já que temos tanta coisa para pagar, IPVA, IPTU, escola para criança, né, e outras coisas mais, não é mesmo? Sem dúvida, Carlos. Márcia Gomes, eu quero aproveitar, estamos recebendo aqui uma notícia de última hora. A Copasa informa que as bombas foram afetadas devido à forte chuva caída em nossa cidade na noite de ontem e que poderá faltar água ao longo de todo o dia. Os funcionários estão trabalhando para evitar problemas possíveis aos moradores, mas pede também a colaboração de todos os moradores aí, economizando. É isso aí, Carlos. E as ruas também estão sendo vasculhadas aí pela Defesa Civil, mas vai estar tudo certo. Graças a Deus não houve nenhum ferido, né? Nenhuma vítima, nenhum deslizamento, nada que pudesse provocar maiores transtornos em nossa cidade. Mas período de chuva, né, Márcia? Voltando a falar, é um período muito preocupante, né? Sobretudo para nós que moramos em regiões que já aconteceu alguma coisa, como houve aqui em 2017, então os moradores acabam ficando assustados. Embora a chuva de ontem, ela pegou um pouquinho o pessoal desprevenido, né? Mas com certeza as coisas vão correr bem. Vamos sim. Então voltamos lá. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta sexta-feira, dia 6, que seu colega Luiz Marinho do Trabalho deve convocar uma entrevista para explicar o reajuste do salário mínimo de 2023. O decreto do ex-presidente Jair Bolsonaro, publicado em dezembro, fixou o valor de R$ 1.302 para 2023. É este valor que está valendo. Entretanto, no fim do ano, a equipe de Lula prometeu aumentar o valor para R$ 1.320, caso a PEC da transição fosse aprovada. A medida passou no Congresso e o valor está previsto no orçamento para 2023. Mas agora o governo enfrentará outras dificuldades para fixar esse piso de 1.320.
Na próxima semana, o governo federal anunciará as primeiras medidas econômicas, disse nesta quarta-feira, dia 4, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT. Ele deu a declaração ao retornar do ministério após reunir-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por mais de 2 horas. Haddad não adiantou detalhes das medidas, apenas disse que falará na próxima semana. A declaração ocorreu num dia em que o governo teve de corrigir declarações divergentes na área econômica. Na quarta-feira, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, do PT, disse que não estava em estudo nenhuma revisão da reforma da Previdência, ao contrário do que tinha anunciado na terça-feira o ministro da Previdência, Carlos Lupe, do PDT. Durante a transição, Haddad tinha afirmado que a equipe econômica pretendia analisar as contas públicas para reestimar as receitas do governo e refazer a previsão de déficit primário para este ano. Caso a arrecadação venha menor que o previsto, o próximo governo poderá ter que aumentar impostos ou rever desonerações, mas o futuro ministro não falou sobre essa possibilidade. O déficit primário representa o resultado negativo das contas do governo sem os juros da dívida pública. O orçamento de 2023 estabelece como meta um déficit de 231,5 bilhões. Márcia, o que nós vemos aí que já na primeira semana de governo, né, o presidente Lula já começa a aparecer alguns probleminhas para ele, né? São os desencontros de falas de ministro. Um ministro fala uma coisa, outro ministro fala outra. Alguns especialistas olham isso com bons olhos, falam que isso é normal para um início de governo, enquanto outros especialistas também criticam e falam que é muito cedo para esse tipo de situação acontecer. E graças a isso nós vamos ter algumas um desenrolar de outras coisas, não é mesmo, Márcia? É isso aí, Carlos. E o presidente tem pressa. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, reuniu-se nesta sexta-feira, dia 6, com 37 ministros do governo na primeira reunião ministerial de seu terceiro mandato. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto. Segundo o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT, a primeira reunião de ministros deu a partida para a nova gestão. Entre os temas discutidos estavam a coordenação do governo, a situação das obras de cada ministério e as ações a serem adotadas, além da relação com os outros entes federativos. Segundo Padilha, os ministros também discutiram com Lula medidas que estão avaliando tomar nos primeiros 100 dias, a partir dos relatórios produzidos pelos grupos técnicos de trabalho da transição. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que na reunião Lula passou a mensagem que quer que os ministros trabalhem em equipe, garantam a transversalidade do governo e todo mundo trabalhar junto. Ele declarou: Eu diria que é para organizar, motivar. O presidente está com muito entusiasmo. Deu 4 dias para os ministros escolherem seus principais assessores e ele vai dizer o fluxo, as diretrizes, as prioridades. Ele quer já em janeiro viajar para pelo menos 2 estados brasileiros para dar a largada naquilo que para ele é prioridade, disse Rui Costa. Carlos, e agora uma notícia triste, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo. O futebol perdeu seu rei. Na quinta-feira, dia 29 de dezembro, morreu Pelé, o maior jogador da história. Ele morreu aos 82 anos. O atleta do século estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu em virtude de uma infecção respiratória após contrair Covid-19 e para a reavaliação do tratamento de um câncer do colo. Na tarde da quinta-feira, o hospital anunciou a morte do rei. Pelé passou por uma cirurgia de cólon em setembro de 2021 e desde então vinha sendo submetido às repetidas sessões de quimioterapia.
No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Com a camisa canarinho, Pelé disputou 113 jogos e marcou 95 gols, de acordo com números da CBF. Nas contas da FIFA, que considera apenas jogos entre seleções, são 77 gols em 91 partidas. Em toda a carreira, Pelé fez 1.282 gols em 1.364 partidas na contabilização feita pelo Santos. Nas redes sociais, o rei dizia ter feito um a mais, no caso, 1.283. O velório começou às 10 horas da segunda-feira, dia 2 de janeiro, e terminou às 10 horas da manhã de terça-feira, dia 3. O cortejo com o corpo de Pelé seguiu pelas ruas de Santos, com passagem pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, Dona Celeste Arantes, até chegar ao cemitério vertical Memorial Necrópole Ecumênica. O último adeus ao jogador ocorreu às 14 horas e foi reservado apenas à família. Já o velório foi aberto ao público. O relógio já vai marcar 9h27 horas, 9 da manhã e 27 horas, com edição e apresentação de Carlos Heleno e Márcia Gomes. Está terminando aqui o RG News. Fiquem agora com a programação da Rádio Gramense. Um bom dia para você e até o próximo sábado. No próximo sábado, então, aguardamos vocês a partir das 9 da manhã, aqui, vendo, ouvindo e participando daquilo que foi notícia durante a semana. Curta, compartilhe nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube. Um grande abraço!